Nós estamos continuando aquela série Palavras de Jesus. E o tema hoje é que a igreja é sal e luz nesse mundo. Vamos ver então o primeiro slide. Nós somos o sal da terra. Sal é antisséptico. Quem conhece carne seca sabe o seguinte: você cobre a carne de sal, pendura para tomar sol, e pega uma outra porção da mesma carne e não cobre de sal e pendura para tomar sol. Depois de algum tempo, aquela carne que não tinha sal por cima, claro, as moscas vão lá, tanto sobre o sal, quanto sobre a carne sem sal. A carne sem sal vai estar cheia daqueles bichinhos branquinhos andando por ela, mas a carne com sal não, porque o sal é antisséptico. Ela vira carne seca que a gente come e gosta. Então, o sal inibe a decomposição. Ele impede a putrefação dos alimentos e preserva o alimento. E a igreja tem esse papel. A diferença entre sal e luz, vamos ver o próximo. A diferença entre sal e luz é que o sal é algo pessoal, é um tempero. A igreja, para funcionar como sal, é no ambiente dela, onde no seu trabalho nós somos a igreja, na escola, nos nossos relacionamentos, no relacionamento familiar. O sal dá sabor. E é algo pessoal, é no relacionamento. A luz é diferente. O mundo está vivendo perdido num labirinto. Tem vários túneis. Cada túnel, um é da prostituição, o outro é da corrupção, o outro, tudo escuro lá dentro. A igreja não tem que entrar lá, mas a igreja chega naquele caminho que leva a Deus, e você é aquela luz que fica na porta. Então, aquele indivíduo que está perdido no labirinto, vai ver uma luz no fundo do túnel, é por lá que ele vai. Porque quem está perdido no labirinto do pecado, está doido para sair. Ele não quer aquela vida para ele. Ele quer uma vida nova, ele quer começar algo novo. Droga, chega um ponto que mata. Vício, todos, chega um ponto que mata. E aquele labirinto de pecados não tem saída. Se não tiver uma luz, que somos nós, na boca do túnel, ele não tem por onde sair. Por isso, eu perguntei isso para Deus: Pai, se eu sou sal, eu tenho também que ser luz. E foi assim que ele me explicou. O sal, quando você tempera um peixe, por exemplo, sem sal, ninguém vai gostar daquele peixe. Mas quando você põe o sal, aquele peixe fica gostoso. Ninguém diz assim, que sal gostoso. Que peixe gostoso. O sal só salga. E o sal demais também não é bom. Sabe,
aquela igreja que quer. Quando os jesuítas vieram para o Brasil, no Rio de Janeiro, eles começaram um trabalho para evangelizar índios. E sabe qual era a forma de evangelismo? Aceita Jesus? Estava com eles. Não aceita Jesus, eles punham como bucha de canhão, estraçalhavam, e os outros ficavam vendo. Todos se converteram, né? Não é assim que o sal age. É só o tempero. Para a pessoa olhar para você e dizer assim: o que é que você tem? Eu quero aprender com você. Por que você toma essas atitudes? Você é um cara feliz, alegre. Tá tudo parece que dando errado nesse país e você está bem. Sabe, Deus nos fez sal. E não é glória nossa, é glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Nós estamos bem porque Deus está em nós. E porque Deus está cuidando de nós. Ele quer que eu seja sal e que você seja sal. E as pessoas olham para você e querem ser também. Espera aí, eu quero esse negócio que você tem, que eu não tenho. É condimento, dá sabor, e a vida com Deus é gostosa, dá sabor. Quando a gente aprende que tudo aquilo que está vindo de bom na nossa vida, Deus está provendo, Deus está providenciando, Deus está colocando você num patamar em que Ele pode te abençoar. E você passa a ser sal, não porque você é bom, mas porque Deus está preparando a tua vida. Amém? E outra coisa, o sal provoca sede, não provoca? Aquele seu jeitinho de agir, de conversar, de estimular as pessoas, de amar as pessoas, ela sente sede. Fala: espera aí, eu estou querendo conhecer esse Deus seu. Amém? Provoca sede. Imagina um mundo sem a igreja. Do jeito que o mundo está, estaria 1000 vezes pior, insuportável de se viver. A igreja é um freio que dá um pouquinho mais de sabor à vida. Deus, na nossa vida, faz um freio moral. As pessoas não têm coragem de fazer coisas erradas perto de nós. Amém? Agora, precisa conservar a salinidade. Não pode perder o sabor. O sal tem outras. Pode ser usado, tem outras utilidades. Ele pode, por exemplo, ser usado para limpeza. Tem gente que usa o sal para limpar chão. Ele foi usado durante muito tempo, quando as pessoas colocavam entre as pedras o betume, alguma coisa para ligar, o sal melhora muito a ligação. Até hoje, o cimento com sal, é com sal. Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Sal faz mal para a pressão? Quem acha que sim, levanta a mão. Tá. Então, deixa eu explicar uma coisa. O sal, como nós conhecemos, é o cloreto de sódio. É tirado do mar. Para poder esse cloreto de sódio chegar a ser, tirar aquele sal grosso do mar
e fazer o cloreto de sódio, como nós conhecemos e usamos na cozinha, ele passa por um processo químico múltiplo. Um dos venenos é a soda cáustica. Então, quando você pega o cloreto de sódio e 1 grama de sal, tem 400 miligramas de cloreto de sódio. Realmente é alto. E o cloreto de sódio é veneno mesmo, esse que nós usamos na cozinha. Mas tem um sal, que é o sal rosa, ele é de origem vulcânica. 1 grama dele tem 147 miligramas de cloreto de sódio. E ele é rico em magnésio e em outros sais. Então, quando você quiser se livrar do cloreto de sódio, use o sal grosso, o sal do Himalaia. O melhor sal que existe é produzido no Rio Grande do Norte, porque lá tem uma área vulcânica, é vendido caríssimo e é exportado. E na França. São os 2 melhores sais, que têm magnésio em boa quantidade e cloreto de sódio é baixo. Então, nós temos que aprender, eu estou ensinando algumas coisinhas para vocês sobre o sal, para aproveitar o assunto. Mas o que nos interessa é a igreja. Nós não precisamos botar veneno para transformar em cloreto de sódio. Nós vamos ser magnésio, amém? Mas como luz, então aqui, o que é o sal? É um caráter, nós com caráter transformado. E o diabo vem atrás. Ele vai querer, primeiro, não deixar você entrar por aquele túnel da salvação. Mas se você entrar, ele vai tentar te matar ou vai te amedrontar. Vocês sabem, Paulo diz assim, firme, vocês têm que resistir firme, com firmeza ao diabo. Sabe por quê? Todo inimigo que vem e sente que você tem medo, ele vem para cima. Mas o inimigo que vem sobre você e percebe que você tem coragem para enfrentar, ele foge. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, nós somos essa luz bem na frente do túnel da salvação. E o indivíduo que está perdido, e o mundo está perdido, nesse mar de corrupção, miséria, perseguição política, doença, crime, corrupção. O mundo está perdido, está chorando lá no meio, e está buscando uma luz no fundo do túnel. Você é a luz. Ele vai olhar lá de dentro e vai enxergar uma luz no fundo do túnel, é por lá que ele vai sair. Amém? Por isso que Paulo diz lá em Filipenses 2,15, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. A luz é símbolo da verdade. O mundo jaz no maligno, o diabo é o pai da mentira, mas nós, com a nossa influência, temos que dissipar essas trevas, ignorância, engano e mentira. A luz também é símbolo de pureza. As trevas escondem sujeira, escondem a sujeira do pecado, adultério, roubos, assassinatos, mentiras, maldades, promiscuidades, são maquinados e praticados nas trevas. Mas onde a luz chega, as trevas são dissipadas e se revela o que estava escondido. Produz limpeza e purificação. A presença da igreja no mundo é saneadora, é para trazer cura. Por outro lado, a luz é símbolo de vida. As árvores usam a luz do sol, a energia, e produzem
por fotossíntese o oxigênio que nós respiramos. Se não houvesse luz, não haveria vida. É símbolo de vida. A luz dá direção. Se a pessoa que está no fundo do túnel vê a luz na boca do túnel, sai correndo, dá direção. Um avião que vai descer no aeroporto à noite, em volta da pista, tem luz para dirigir o avião e descer bem no meio da pista. A luz dá direção. E nós somos luz. Então nós não podemos entrar no mundo e fazer o que eles estão fazendo. Nós temos que influenciar para eles saírem e entenderem que nós temos um caminho, nós temos uma direção. A luz também é um símbolo de alerta. Nós temos que alertar o mundo de tudo que está acontecendo, e é o que nós estamos fazendo. É um símbolo de alerta. Sabe quando você está numa rua e, de repente, você vê um sinalzinho, uma luz amarela, piscando, já sabe que ali é uma região de perigo, vai sair algum carro, e você vai diminuir a velocidade e tomar mais cuidado? Nós temos que simbolizar isso para o mundo. Olha, você está num caminho errado, você tem que mudar a sua trajetória. Amém? Sempre que há um perigo, tem essa maneira de você alertar o mundo. Assim, nós somos uma voz profética para esse mundo. E nós temos que exercer esse papel de atalaia, mostrando ao mundo o grave e grande perigo de viver despercebidamente no pecado. O mundo vive no pecado e, para eles, aquilo não é mal nenhum. Nós é que não estamos entendendo, mas nós temos que mostrar que eles estão num caminho perigoso. E a luz é fonte de calor. Tem que haver aquecimento, senão nós não aguentaríamos sobreviver nesse planeta. A igreja no mundo torna a vida suportável. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero que vocês pensem agora. A igreja como sal e luz do mundo. O que vocês acham que a igreja precisa? O que precisa a mais do que eu estou fazendo? Porque sou eu que sou igreja. Para sermos sal e luz. Pensa nisso. Outro dia nós estávamos num grupo e foi feita essa pergunta. E cada um de nós teve uma resposta. Compromisso com Jesus, fé, ensino da palavra e fidelidade a Jesus e a palavra. Oração, amor. O Wesley diz o seguinte: uma pitadinha de amor é muito mais importante do que quilos de conhecimento. Então, nós estamos vendo como a igreja pode influenciar o mundo como sal e como luz. O mundo está a caminho da sua própria destruição e nós sabemos disso. As pessoas se afastam de Deus, vivem nas trevas, ansiosas, depressivas, neuróticas, iradas, agitadas, têm medo de tudo, entram na síndrome do pânico. A igreja está sofrendo a influência do mundo e não está conseguindo impactar o mundo. E agora, como é que vai ser? E os bancos, e o dinheiro, e o emprego, e o salário? A igreja está sofrendo um impacto do mundo, mas não está impactando o mundo. Aí não dorme, o cristão rola na cama a noite inteira, precisa tomar remédio para dormir. Ou ele perde o apetite, ou passa a comer desenfreadamente e vira obeso. Qual a solução? O avivamento resolveria?
Essa é uma pergunta. O primeiro avivamento tem que ser pessoal. Não adianta eu ficar aqui criticando esse ou aquele, por isso ou por aquilo. O avivamento tem que começar em mim. E cada um de nós tem que pensar assim. Eu tenho louvado a Deus que nós temos um grupo aqui de oração, eu sei, de gente séria com Deus, do pastor Ney também, a Tereza, que tem um tempo de oração mais avantajado e que buscam Deus. Nós temos aqui. O avivamento vem assim. Começa o avivamento pessoal. Houve um tempo quando Israel tinha sido preso, estava escravo da Babilônia e depois dos persas. Então, passados os 70 anos, Neemias, que era copeiro do rei, ficou sabendo que Jerusalém estava destruída, os muros caídos, os portões derrubados e queimados, e ele passou um tempo orando e chorando diante de Deus. Neemias pediu a Deus que Deus abrisse o coração do rei persa Artaxerxes, para que ele pudesse liberar o Neemias para ir para Jerusalém e reconstruir. Veja, ele tomou a posição com Deus. E o rei permitiu e ainda deu tudo que ele precisava para a reconstrução do templo e dos muros. Ele foi para Jerusalém, caminhou, vendo a situação da cidade, não contou nada para ninguém. Depois reuniu, isso ninguém faz sozinho, e ele sabia disso. Aí ele reuniu as autoridades e começou um trabalho, convencer aquele povo a reconstruir tudo. E surgiu Tobias, Sambalate, quando eles começaram a reconstrução, tentando evitar que eles concluíssem aquela obra. E a primeira coisa que quiseram marcar uma reunião com Neemias. Na verdade, eles queriam, nessa reunião, matar o Neemias. Não. Eu tenho um compromisso com Deus e não posso parar a obra que eu estou fazendo. Então, aqui foi a coragem e a determinação de Neemias. E ele tinha um plano. Então, cada um, diante da sua casa, ia reconstruir uma área. Ele formou vários grupos. E como ele sabia que tinha gente tentando invadir para evitar que eles concluíssem, ele colocou gente com espada para defesa. E os que trabalhavam tinham numa mão a espada, na outra o instrumento de trabalho. Eles concluíram essa obra em menos de 2 meses, 50 e poucos dias. Ele tinha um plano, tinha persistência. E no final, lá no final de Neemias 12:43, houve uma festa tal, um regozijo, uma alegria tal, que todo o Estado, todo o país se reuniu e eles liam a Torá,
3 horas, o Esdras ficava em pé, e o povo todo em pé, 3 horas lendo a Torá, as leis de Moisés. Eu fiquei imaginando, se eu ficasse 3 horas falando aqui. Eu não sei se o Esdras devia ter uma voz igual a do Ney, assim, aí a pessoa fica acordada. Porque era o Esdras que fazia a leitura. Mas 3 horas em pé, e o povo todo ali acompanhando. E foi uma festa tal, em Neemias 12:43, mostra o avivamento. Contaminou o país todo. Todos queriam ouvir o que Deus tinha para falar. A vida com Deus é uma maratona, não é uma corridinha de 100 metros. Então, nos interessa como é que nós vamos chegar lá no final da corrida. Não é o começo, porque na maratona, às vezes, a pessoa sai naquela 100 por hora, andou 20 metros, já não consegue nem andar. A maratona não, você tem que chegar no final da corrida. E a vida com Deus é maratona. Agora, o que fazer quando você está vendo a injustiça, quando você está sofrendo aquilo que estão fazendo no seu país, na sua cidade, com as pessoas inocentes, e que você está correndo risco, porque se você falar de Jesus hoje, é arriscado? A primeira impressão é se alguém chegar perto de mim, para mim impedir isso, eu vou usar uma arma. Essa é a primeira impressão da pessoa. Deus está me falando o seguinte: olha, tudo bem, mas se você colocar nas minhas mãos, o resultado será muito melhor. E eu quero mostrar para vocês a vida de uma pessoa que estava sofrendo muito e ela era injustiçada. E o que ela fez? Então eu vou contar a história da Ana. Ana era esposa do Eucana. Eucana era um homem que tinha 2 mulheres. Está lá em primeiro livro de Samuel, no 1º capítulo. E o Eucana tinha a Penina e a Ana, 2 esposas. A Bíblia não diz quantos filhos a Penina tinha, mas diz assim, que no dia, uma vez por ano, quando era o tempo da consagração a Deus, eles iam para Siló. Ainda não existia Jerusalém. Jerusalém foi depois de Davi. Siló era o centro da Palestina na época, o centro de Israel, e é onde eles adoravam. E Siló tem 2 interpretações, pode ser Jesus, significar Jesus, ou cidade do descanso. E eles iam para Siló, para se consagrar a Deus. E o Eucana levava a Ana e a Penina. E a Bíblia não diz quantos filhos a Penina tinha, mas diz que Ana era estéril. E a Penina tinha filhos e filhas. Então, no mínimo, tinha 4, 2 homens e 2 mulheres, no mínimo. Mas o Eucana amava a Ana. E ele queria, então, naquela festa de consagração a Deus, eles levavam o animal e a carne, depois uma parte dela, eles usavam, outra parte era do sacerdote. E ele dava a melhor porção, a maior porção para Ana, e para os filhos da Penina e para a Penina. E a Penina gostava de zombar da Ana. Era zombaria e provocava, e Ana chorava. E às vezes nem conseguia comer. Até que um dia, primeiro Ana reclamava com o marido, Eucana, mas o que eu posso fazer?
Eu amo você. E eu valho para você mais do que 10 filhos. Para que você fica chorando? Mas Ana foi falar com a pessoa certa. Ela foi para o templo e foi falar com Deus. Senhor, se o Senhor me der um menino, tinha que ser menino para ser sacerdote. Se o Senhor me der um menino, eu vou entregar para que ele te sirva. E ela estava chorando e orando baixinho. O Eli, que era o sacerdote, achando que ela estava bêbada, foi lá e falou: você não deve tomar tanto vinho. Eu não estou bêbada, eu estou pedindo a Deus um filho. Deus vai te atender. Interessante que a Bíblia diz que naquele dia ela já saiu feliz. Ela, naquela palavra profética, ela já saiu feliz. E nasceu Samuel. Aí, no ano seguinte, ela falou: não, eu não vou para Siló, porque agora eu vou cuidar do Samuel até ele desmamar. Quando ele desmamar, nós vamos e eu vou entregar para que ele seja criado no templo. Samuel é filho de Deus. Ele me deu e eu devolvo para ele. E a Bíblia diz que depois ela teve muitos outros filhos. Ela foi falar com a pessoa certa. Nós, às vezes, não cremos o suficiente para falar com a pessoa certa. Eu falo por mim, estou falando de vocês, não, muitas vezes eu quero tomar as atitudes na frente de Deus. Estou falando de mim. E Deus já está me dizendo: olha, deixa comigo, que eu sou mais forte. Eu tenho todo o poder que você nem conhece. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos sal, somos luz e temos muita luta pela frente. Nós estamos naquela maratona em que o ponto de chegada ainda está longe. Eu vou viver bastante tempo ainda, viu? E aí, nós temos que chegar naquele ponto, com gás, com fôlego. Então, nós vamos colocar agora diante de Deus, como fez Ana. Veja aquilo que mais te incomoda e que você gostaria de mexer na tua vida pessoal, familiar, na tua vida profissional. Veja o que é mais, o que pega mais em você. E agora, vamos nos levantar. Nós vamos fazer uma coisa, nós vamos falar com Deus. Coloca para Deus aquilo que está pegando. Como foi com Ana? Papai, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor escolheu cada um de nós, e é através do teu amor que nós cremos, Pai, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E agora eu quero colocar diante de Ti aquela coisa que está no meu coração e que eu gostaria que o Senhor trouxesse a Tua solução. Traz, Pai, com o Teu poder, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, traz para a minha vida a Tua solução, porque a Tua solução é a solução melhor para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar isso. Cada coração aqui tem uma necessidade. E nós somos Tua igreja. Queremos ser sal, queremos ser luz, mas nós dependemos, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia e do Teu poder. Ministra aqui, a cada coração, trazendo aquilo que é o Teu poder, a Tua solução e o Teu amor para cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia.
Saibam uma coisa. Não é porque eu sou salvo, porque Jesus não falou assim, vocês vão ser, vocês são. Vocês são. Mas nós estamos a caminho de brilhar mais como luz, de salgar melhor como sal. Então nós precisamos muito de Jesus. Todos nós. Não tem pastor, não tem líder, nós somos todos dependentes da graça de Deus. Por isso é que nós podemos abrir o coração para Ele, porque Ele tem amor por nós. Ele ama você, tanto quanto Ele me ama. E Ele vai lutar por você, tanto quanto Ele luta por mim. Não há guerra que Ele perca, não há pecado que Ele não perdoe, e não há doença que Ele não cure. E as doenças da alma Ele é especialista. Amém? Em nome de Jesus, eu quero abençoar tua vida e dizer que Deus tem propósito. Deus tem propósito e vocês já sabem. Eu tenho convicção que vocês, a maior parte de vocês já descobriram qual é o propósito de Deus na sua vida. Tira toda agitação, toda irritabilidade, tudo aquilo que não é de Deus e traz algo novo para a tua vida. Amém? E aquilo que estiver pegando, coloca para Deus. Não tente consertar os outros. Amém? Eu vou encerrar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantes nas suas vidas. E que essa semana seja a semana da virada, da tua vitória pessoal e do poder de Deus sendo manifestado na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.